Seja muito bem-vindo a esse vídeo, Lucas Valadão aqui. É o seguinte, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui um erro que você nunca pode cometer em um processo de obras financiadas. É um erro bastante comum entre engenheiros e arquitetos iniciantes, aqueles que estão dando o primeiro passo agora nesse mercado. É um erro que pode custar tempo, dinheiro e vai também atrapalhar, tá? Vai te tornar ainda mais difícil alcançar a meta de 12 mil em 30 dias. E 12 mil, quando eu falo, é 12 mil de lucro em 30 dias, que é basicamente o que eu ensino no método Lucrando com Obras Financiadas, ou método LOF. Então, você entendendo esse erro aqui e descobrindo como resolvê-lo, tá? Como evitá-lo, que é o que eu vou te mostrar nos próximos pontos, ok? Durante esse conteúdo, você vai evitar que isso aconteça, tá? E vai te tornar ainda mais próximo de alcançar essa meta financeira dentro deste mercado de obras financiadas. Então, antes de começar aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário sugerindo algum conteúdo, tá? Deixando alguma dúvida que você eventualmente terá nesse vídeo de hoje para eu ir te ajudando. Também você pode conversar diretamente comigo lá no Instagram, que é @eng.lucasvaladão. Então vamos ao que interessa aqui. Eu quero que você entenda as consequências de você cometer esse erro aqui, que pode ser considerado um erro grave, tá? E erro grave, ele vai gerar consequências também graves. Então, o primeiro de tudo é a reprovação do projeto arquitetônico na Caixa. E como é o primeiro projeto, ou talvez é um dos seus primeiros, não é interessante que você tenha o projeto reprovado. Isso demonstra ao cliente que você não tem experiência. E quando você está começando agora, não é interessante você passar essa imagem, ok? Você consegue driblar isso através de algumas técnicas. Eu vou deixar até um vídeo que eu comento sobre isso aqui em cima no card, tá? Eu acho que é desse lado aqui, lá no cantinho, tá? Lá no canto superior direito do vídeo que você está assistindo aí, eu vou deixar um vídeo onde eu ensino como você pode demonstrar experiência ao seu cliente, mesmo que você não tenha experiência, tá? Então, o primeiro problema aqui é a reprovação do projeto. A reprovação do projeto, você ou vai ter que corrigir o projeto, ou vai ter que refazer esse projeto. Você tendo que refazer esse projeto, você vai ter que elaborar ele 2 vezes. Então, é por isso que eu falo que isso vai te custar tempo, ok? E tempo nesse mercado, e como qualquer outro mercado, é dinheiro. Tempo é dinheiro, tem que tomar bastante cuidado com isso. E a informação salva, tá? Você tendo informação, que é inclusive essa informação que eu vou passar aqui para você, isso pode salvar seu tempo e, consequentemente, salvar seu dinheiro, aumentando os seus lucros. Então, o segundo ponto é transmitir falta de experiência. Como eu disse aqui, quando você, no primeiro cliente ou nos seus primeiros clientes, você acaba fazendo com que o projeto que você entrega à Caixa seja reprovado, isso vai transmitir falta de experiência. O problema disso é que o cliente ele estava esperando que o projeto fosse aprovado em 1 mês, mais ou menos, tá? Estou dando um exemplo aqui, algumas cidades realmente é bem rápido, outras são bem mais devagar. Mas nesse exemplo aqui é 1 mês. Só que aí, como você tem que refazer ou corrigir o projeto por ter cometido esse erro, acaba que o seu cliente ele tem que esperar mais 1 mês aí de aprovação na Caixa. Então imagina a dor de cabeça, tá? De você cometer esse erro grave. O terceiro ponto é o cliente satisfeito. É consequência, né? Você tendo que fazer o projeto novamente ou corrigi-lo, você vai transmitir a falta de experiência e o cliente vai ficar extremamente insatisfeito. E a gente não quer isso. O que a gente quer é, nos primeiros clientes, prestar o melhor serviço possível, de forma que o cliente ele fique tão satisfeito que ele fale bem de você para amigos, parentes, para os pais, para os irmãos dele, tá? Para todo mundo que é conhecido dele, acaba falando bem. E essas pessoas possam se tornar futuramente seus próximos clientes. Okay? Agora, o segundo ponto é que, se você evitar esse erro, você aprova o projeto de financiamento de primeira, e isso vai evitar retrabalho e vai mostrar ao seu cliente a experiência e segurança que você realmente é um profissional especialista em obra financiada, digamos assim. E é por isso que dentro do método LOF eu tenho um módulo exclusivo, tá? Que eu peço para o aluno estudar 1, 2, até 3 vezes para que ele pegue todos os fundamentos, inclusive esse é o nome, tá? De um dos pilares do método, que é a fundamentação, onde eu explico tudo sobre obras financiadas. E não só isso, a forma de lucrar nesse mercado da maneira correta, da forma mais inteligente e rápida
possível, mesmo para pessoas inexperientes nesse mercado ou qualquer mercado da engenharia, beleza? Então você vai mostrar experiência e segurança ao cliente, evitando este erro. Quando você aprova o seu projeto de primeira, você evita retrabalho, ou seja, poupa tempo, você mostra experiência e segurança ao cliente, mesmo sendo o seu primeiro cliente, você vai ter um cliente satisfeito, e cliente satisfeito é igual a marketing gratuito. Como eu disse aqui agora há pouco, o cliente satisfeito ele vai falar bem de você para todos os seus conhecidos, todos os conhecidos desse seu cliente. E isso vai trazer ainda mais pessoas na sua carteira de clientes. E, claro, isso vai te deixar muito mais próximo de conseguir a meta de 12 mil de lucro em 30 dias. Beleza, então agora vamos entender que erro que é esse e como evitar esse erro. O erro é de fechar o negócio com o cliente rapidamente partir para a elaboração do projeto de prefeitura. Então, explicando aqui de uma maneira um pouco mais imaginativa, o cliente fechou o negócio com você e você já começa a fazer o projeto arquitetônico, você já começa a elaborar o projeto arquitetônico ou o projeto de prefeitura sem antes fazer todo o estudo de financiamento, sem antes analisar o caso desse seu cliente. Tá, mas aí você pode me perguntar o que esse erro pode causar. Ué, mas o que a gente vai ter que fazer, né? Já que eu não posso elaborar um projeto de prefeitura logo que eu fecho o negócio com o cliente, o que eu tenho que fazer? Calma aí que eu já vou te responder nos próximos pontos. Antes disso, quando você comete esse erro aqui, você acaba cometendo esse erro, quer dizer que você pulou uma etapa. E essa etapa é de não encontrar a metragem mínima ou máxima da caixa. Ou seja, quando você faz isso, o projeto ele fica com metragem acima ou abaixo do permitido pela caixa. E quando isso acontece, o projeto ele é reprovado. Vamos entrar aqui num exemplo para você entender melhor. Quando você fecha o negócio com o cliente e você já faz o projeto de acordo com o que o cliente quer e não de acordo com o que foi liberado para o financiamento, você vai fazer um projeto, por exemplo, às vezes bem maior do que a Caixa vai permitir de acordo com o valor de financiamento desse cliente. Então, ao invés de eu explicar melhor agora, a gente vai ver o passo a passo daqui a pouco. Antes, você precisa responder a 5 perguntas básicas. E essas perguntas vão ser essenciais para que você acabe evitando cometer esse tipo de falta aqui, esse tipo de erro, ok? E as perguntas são as seguintes: qual o valor disponível para a construção? É o tipo de pergunta que você vai fazer para o seu cliente. Você pode perguntar para ele tanto na reunião que você está fazendo, a primeira reunião que você vai fazer e já fechou o negócio com ele, ou você vai perguntando pelo WhatsApp. Você precisa entender qual a situação de financiamento desse seu cliente, qual a situação financeira desse seu cliente, qual a situação do terreno e qual o tipo de construção que ele pretende fazer. E para isso, você tem que entender qual o valor disponível para a construção. E respondendo essa pergunta aqui, você consegue responder essa outra pergunta, que é qual a metragem mínima e máxima de construção. É uma levando a outra. Eu coloquei esse alvo aqui porque essa é a pergunta principal, beleza? Se você não responder ela, nenhuma das outras vai fazer sentido. Então essa é a primeira que você precisa descobrir a resposta. Eu já vou te mostrar como você descobre a resposta. O seu cliente ele tem toda a entrada? Você precisa perguntar isso para ele. Tem que saber se ele tem o valor guardado, se o fundo de garantia dele vai ser suficiente para cobrir a entrada caso ele não tenha nenhum valor guardado, tá? E se ele não tiver, então você precisa descobrir quanto ele tem disponível. A gente consegue sim fazer financiamento zero entrada ou com pouca entrada que seu cliente tem. Às vezes a entrada é 50 mil, o seu cliente tem 10 mil. Mesmo assim, a gente consegue ainda fazer o financiamento de acordo com a inteligência, o cálculo que nós vamos encontrar. Beleza? Existe uma forma de fazer isso que é bem rápida. Eu ensino lá no Método LOF. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Do Método LOF, ou na descrição do vídeo, ou no comentário fixado. Você pode assistir um vídeo para entender como fazer isso, mesmo que o seu cliente tenha pouca entrada, você consegue fazer o financiamento para ele, beleza? Então você precisa entender, perguntar ao seu cliente se ele tem entrada. Se ele não tiver, você precisa saber quanto ele tem disponível de entrada, para adaptar esse financiamento de acordo com o que ele tem disponível.
O seu cliente ele quer construir com folga no orçamento, ou seja, ele quer que sobre um valor, tá, uma quantia, para que ele possa contratar o serviço de móveis planejados na cozinha. Tá? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Tem cliente que ele fala, não, deixa sobrar um pouquinho, coloca o valor da construção um pouco a mais, porque eu quero que sobre um pouquinho, tá? Eu vou tentar economizar durante a obra e somando com esse valor a mais que a gente colocou na PCI, colocou no estudo de financiamento dele, ele consegue pagar esse serviço de móveis planejados. Então é uma benfeitoria que você, como engenheiro ou arquiteto, precisa entender como que funciona para poder oferecer isso ao seu cliente, esse tipo de alternativa, ok? Então quando você entende de obras financiadas, você se torna especialista, você acaba se tornando referência nesse mercado, porque você consegue fazer o que a maioria desses profissionais que estão no mercado não tem a menor ideia como é que faz. Se atenta a isso. O terreno está murado? Essa é a próxima pergunta. Tem que saber se o terreno está murado, porque se o terreno não tiver muro, você vai ter que pegar um pouco daquele valor que era destinado apenas à construção e jogar para o muro, para a construção do muro. A consequência disso é que você vai ter que diminuir, vai ter que enxugar um pouco o tamanho da casa. Entenda isso, tá? Então é por isso que você precisa saber se o terreno está murado ou não. Você pergunta para o cliente ou como você já vai precisar fazer uma visita no local, você pode consultar e responder essa pergunta visitando o terreno. E aproveitando essa visita em loco, você já pode verificar se vai ser necessário fazer alguma regularização na topografia do terreno, ou seja, algum corte, aterro ou serviço de terraplenagem. Isso também vai impactar no tamanho da construção, porque esse é um custo que você vai ter e você vai ter que tirar esse custo da construção para aplicar nessa benfeitoria aqui no terreno. Então, também é interessante você entender e descobrir se vai ser necessário fazer esse tipo de serviço no terreno, beleza? Respondendo essas 5 perguntas básicas, você já está apto a evitar esse tipo de problema. Mas, para facilitar, eu vou te mostrar agora o passo a passo para que você consiga, de fato, trabalhar da melhor forma possível o seu primeiro ou seus primeiros clientes e, claro, da maneira mais lucrativa possível. Então, o que você deve fazer na prática? Primeiro, descobrir a metragem mínima e máxima de construção antes de elaborar o projeto de prefeitura. Então, como eu disse aqui que essa pergunta é de extrema importância, ela está interligada, tá? Você precisa descobrir a metragem mínima e máxima de construção antes de elaborar o projeto de prefeitura, porque aí você vai fazer o projeto de prefeitura baseado nesse limite entre mínimo e máximo de área construída. A gente já vai ver na prática como é que funciona, caso ainda não tenha feito muito sentido para você. Então, o primeiro passo aqui para você descobrir a metragem mínima e máxima de construção é descobrir o valor total para construção. Para isso, você vai precisar do valor de financiamento, daquele valor aprovado na análise de crédito do seu cliente. Caso você também não entenda nada de financiamento, você pode estar assistindo a videoaula gratuita lá do Método LOF, que eu vou deixar o link aqui na descrição ou vou deixar também no comentário fixado. Ou você também pode assistir uma live que eu fiz, eu vou até deixar ela aqui em cima, o link dela, tá? Onde eu explico um pouco, uma parte do fundamento desse mercado de obra financiada, onde eu mostro um pouco mais sobre a dinâmica de obras financiadas, caso você não entenda nada. Mas assiste também a aula gratuita lá do Método LOF, que eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Agora, segundo ponto, você tem que consultar o custo do metro quadrado de construção pelo CUB. O que é o CUB? Se você nunca ouviu falar o que é o CUB, ele é o custo unitário básico. Ele é feito todo mês em todos os estados brasileiros, através do Sindicato da Construção. Ele vai te dar o custo da construção de acordo com as regiões, de acordo com os estados brasileiros. Então, o custo do metro quadrado de parâmetro no CUB, ele vai ser diferente de São Paulo, que vai ser diferente do Paraná, que vai ser diferente Mato Grosso, que vai ser diferente da Bahia, ok? Então esse CUB você pode encontrar gratuitamente na internet, ok? Eu vou te dar um exemplo aqui daqui a pouco como é que funciona o CUB, como encontrar esse valor, tá? E esse CUB você pode pesquisar CUB, o seu estado e o ano, e ele vai te dar o site para você baixar o boletim informativo,
beleza? Então, esse CUB ele é o parâmetro do custo por metro quadrado de construção de cada estado. Nós precisamos desse parâmetro aqui, porque a Caixa ela aprova o projeto de financiamento baseado no CUB, beleza? Baseado no CUB. Não é nem pela SINAP, tá? Que ela vai considerar, é mais pelo CUB. Então a gente tem que tomar cuidado e entender como é que funciona o CUB, é importante nesse mercado de obra financiada. Terceiro ponto, descobrir a metragem mínima e máxima de construção. Bom, você descobrindo o valor total para a construção, que é através do valor de financiamento do seu cliente, e tendo o custo do metro quadrado de construção do seu estado, você já consegue descobrir a metragem mínima e máxima de construção. E só um detalhe aqui, se você quiser entender melhor sobre o CUB, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu acho que eu falo isso dentro do método LOF, extremamente específico, tá? Sobre esse assunto, mas eu não sei se eu tenho algum conteúdo no YouTube sobre isso. Então, se você quiser entender como é que funciona, como descobrir os padrões de acabamento de cada tipo de construção, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Agora vamos partir para o exemplo prático baseado nesses 3 passos aqui para evitar esse erro que vai te custar alcançar a meta de 12K, né, 12 mil de lucro em 30 dias e muito mais que isso, tá? Ele pode ser um grande desafio, aí, um grande obstáculo para você que está começando agora nesse mercado. Então o exemplo prático aqui é o seguinte, nós precisamos dos dados. Esses dados você terá do financiamento do seu cliente. Vamos entender melhor. Vamos supor que a modalidade é aquisição de terreno e construção. Então eu gosto de usar essa sigla aqui, AQ mais T, aquisição de terreno e construção, que é quando o seu cliente ele não tem terreno e ele está comprando um terreno de alguém, tá? Está comprando um terreno de terceiros. Ele vai entrar nessa modalidade aqui, senão seria a construção em terreno próprio, essa modalidade de financiamento, beleza? Então aqui nesse exemplo é aquisição de terreno mais construção. E eu estou vendo aqui que eu até errei, aquisição de terreno mais construção, tá? É até mais C, na verdade, aqui o jeito que eu falei, acabei falando no automático e acabou passando. Mas é aquisição de terreno mais a construção, beleza? Então a Caixa ela vai pagar o terreno e a construção do seu cliente. Beleza, o valor financiado, nesse exemplo aqui, é de R$250 mil, é o que foi aprovado para ele na análise de crédito, pelo correspondente bancário. Ok, o valor do terreno é de R$110 mil. E a entrada, saiba que a entrada, caso você ainda não tenha entendido essa questão da entrada, ela é 20% do valor total financiado. Então, 20% de 250 mil é equivalente a R$50 mil. Então, isso aqui é o que o seu cliente vai ter que utilizar como entrada. E lembrando que a entrada, ela não é um valor que o seu cliente tem que dar ao banco, tá? Esse valor de entrada aqui é basicamente o que o seu cliente vai precisar para iniciar, para startar a obra, tá? Para complementar essa obra, beleza? Na verdade, para concluir, né? Mas não que ele precisa ter na conta e disponibilizar para o banco. Não é assim que funciona a entrada, ok? Beleza. Eu vou entrar em mais detalhes em um outro vídeo, tá? Senão vai acabar tornando esse conteúdo aqui, esse vídeo, muito longo. Beleza, com esses dados em mãos, eu já consigo evitar esse erro de fazer um projeto com metragem aleatória. Tá? Eu vou fazer aqui uma régua de metragem, uma escala de metragem para descobrir qual que é a metragem ideal, tá? Quais as metragens que eu posso considerar no projeto de financiamento. Então vamos entender, o valor total para construção. Eu consigo descobrir agora qual o valor que eu tenho para construir. Que valor que é esse? 140 mil. Não coloquei fórmula aqui porque nem precisa, tá? Eu apenas peguei o valor financiado, o valor total de financiamento aprovado por seu cliente e subtrair o valor do terreno. Então, 250 mil menos 110 mil deu 140 mil. Esse é o valor aqui que o seu cliente vai ter para construir, ok? Aí eu procurei o CUB do meu estado, que é São Paulo, de acordo com o padrão baixo de construção, e como eu disse aqui em cima, se você estiver interessado como que descobre o padrão de cada construção, você deixa um comentário aqui, tá? Para eu saber se isso realmente te interessa. Beleza. Eu vou considerar como padrão baixo do CUB, o R1, sempre consideramos aqui o R1. De forma resumida, é referente a uma residência de um pavimento. Então, beleza. Eu vou considerar aqui
o valor total da construção de 140 mil. Vou considerar também o CUB, né? Não considerei, na verdade, eu encontrei esse valor aqui de acordo com os dados. Eu vou também considerar esse custo por metro quadrado de R$ 1.862,98, beleza? Padrão baixo. E agora a metragem mínima e máxima de construção. Então aqui, vamos entender uma regrinha aqui. Quando a Caixa ela vai aprovar um projeto ou reprovar esse projeto, ela sempre pega um padrão de acabamento da residência e coloca 10% a mais ou 10% a menos para ver se vai passar ou não. Então vamos considerar que mais 10% de 1.862 é 2.049. Então, esse é o custo por metro quadrado máximo que a Caixa vai aprovar. Se o seu projeto ele passar desse valor aqui, é canetado, tá? Seu projeto ele vai ser reprovado. E agora, se eu pegar esse valor, na verdade eu vou pegar 140 mil e dividir por esse valor aqui, que é o custo por metro quadrado, eu vou encontrar então 68 metros quadrados. Esse é o mínimo, tá, que eu posso construir. Essa aqui é a metragem mínima que eu posso elaborar um projeto de prefeitura. Se eu fizer uma construção aqui de 60 metros quadrados, o custo ele vai ficar superfaturado. Automaticamente a Caixa ela vai canetar, ela vai reprovar. Se você quiser tirar a prova, é só pegar 140 mil e dividir por 60 metros. Só para aproveitar aqui, então se eu pegar 140 mil e dividir por 60 metros, eu vou ter um custo por metro quadrado de R$ 2.333. Ou seja, já passou, já excedeu aqui dos 10%, considerado como tolerância pela Caixa. E agora também eu consigo descobrir a metragem máxima. Então você repara que aqui é inversamente proporcional. Você já vai ver do que eu estou falando, tá? Quando eu considero aqui menos 10% de 1.862, eu encontro o valor de 1.676. Se eu pegar 140 mil, dividir por esse valor aqui, R$ 1.676 por metro quadrado, eu vou encontrar então 83 metros quadrados. Se por acaso eu fizesse uma construção, um projeto maior, um projeto de 95 metros, por exemplo, tá? Então, eu vou pegar aqui 140 mil, dividir por 95 metros. Eu vou encontrar aqui um custo de R$ 1.473 por metro quadrado. A Caixa já iria cortar na hora, já iria canetar. E é por isso que você não pode fechar negócio com o cliente e já elaborar um projeto de prefeitura, porque você não tem essa escala de valores. Mas que escala, Lucas? Essa escala aqui. Entre 68 metros quadrados e 83 metros quadrados, você pode elaborar um projeto à vontade. Mas passou disso ou foi abaixo desse valor aqui, a Caixa ela vai reprovar. Beleza? Então é simples, tá? Depois que você pega esse conceito, é simples de entender e é simples de evitar esse tipo de problema, tá? De evitar esse tipo de erro, de evitar esse tipo de falta que você provavelmente iria cometer caso não tivesse esse tipo de informação nesse vídeo de hoje. Porque, inclusive, teve um aluno meu, eu comento bastante isso no Método Loft, mas mesmo assim, né, ainda acontece algumas distrações. Teve um aluno meu, ele cometeu esse erro aqui. Apesar de eu bater bastante na tecla de fazer esse processo aqui assim que fechar o negócio com o cliente, ele acabou, por um momento aí de distração, acabou fazendo, talvez até ansiedade, né? Vou fazer o projeto logo, já que eu fechei meu primeiro cliente. Até por ansiedade, pode ser que isso tenha acontecido. Ele já partiu para a elaboração do projeto, tá? Aí depois ele me procurou para eu tentar ajudar ele. Eu já estou ajudando ele, inclusive, a resolver esse problema. E se ele tivesse feito tudo isso aqui, na verdade, tudo isso aqui não, né? Se ele tivesse feito apenas isso aqui, ó, é jogo rápido, é simples de fazer. Teria evitado esse problema de reprovar o projeto, de ter que diminuir o projeto. Porque, inclusive, o projeto deu 110 metros quadrados, se eu não me engano. Ele vai ter que diminuir para praticamente 80 metros quadrados. Então, o cliente vai ficar bem chateado porque ele estava achando que ia construir uma casa de 110 metros, por exemplo. E aí, na verdade, de acordo com o que foi liberado de financiamento, vai ter que construir uma casa de 80 metros ou próximo disso, tá? E é por isso que você precisa evitar esse erro. Só recapitulando aqui,
Você precisa, então, encontrar o valor total para a construção, de acordo com os dados de aprovação do financiamento do seu cliente e do quanto ele tem de entrada. Depois você vai partir para encontrar o CUB, você pode digitar isso aí no Google, o CUB, o seu estado, e o mês específico, tá? Todo mês é lançado uma atualização do custo por metro quadrado, certo? Encontrou isso, você vai encontrar o padrão de acabamento da casa. Nesse caso aqui, eu encontrei o padrão baixo, certo? A metragem mínima e máxima de construção, considerando a tolerância de 10%, tanto a mais quanto a menos. E através dessa tolerância, você vai encontrar a metragem quadrada mínima e máxima de construção do seu cliente. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. É um conceito extremamente simples, mas eu precisei passar por todo esse conceito, tá? Por todos esses pontos, para que você entenda a importância e para que você não cometa esse erro jamais. É um erro que você nunca deve cometer em nenhum cliente que você for fazer o projeto de obra financiada, beleza? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta. Não esquece de curtir esse vídeo. Também, se você quiser acompanhar meu conteúdo lá no Instagram, é @eng.lucasvaladão. E lá eu posto bastante assuntos pessoais, dúvidas mais pontuais sobre obras financiadas e pode te ajudar bastante, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Lucas Valadão e fui!